Aleluia. Palma louva o Senhor Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus aqui em livro de Salmos 119, verso 105. Salmo 119. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Abençoa nós. 119, verso 105. Aleluia, glória a Deus. Abençoa nós. Glória a Deus. Salmos 119, versículo 105. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém. Vamos ler somente esse versículo da palavra de Deus. Meditar nesse versículo que diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos repetir esse versículo. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, aqui está, Senhor, a tua palavra, meu Pai. Meu Deus, usa, meu Deus, pela tua grande e infinita misericórdia, continua falando conosco nesta noite, que a tua palavra possa ir em cada coração e produzir resultado a qual está sendo mandado. Amém? Pode se sentar, desocupa tuas mãos e louva o Senhor com as palmas. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e também glória ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, a qual nós acabamos de ler, ela é vida para nós. A palavra do Senhor, ela alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. E vamos meditar nesse versículo, porque esse versículo da palavra de Deus, ela fala de muitas coisas. Como diz aqui o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque a palavra de Deus, quando o salmista ele declara esse versículo pelo Espírito de Deus, ele coloca aqui lâmpada, porque nem toda lâmpada ela vai estar acesa na vida da pessoa. Porque o ser humano é que vai escolher qual caminho que ele vai seguir, qual caminho que ele vai seguir o seu rumo de vida. Quando ele decide ir para um caminho que não é um caminho bom, aleluia, glórias a Deus, a sua lâmpada vai estar apagada, como diz a palavra de Deus. Eu vou ler aqui livro de Provérbios, livro aqui de Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 18, para você entender melhor. Olha o que diz, Provérbios 6, verso 18, diz assim: e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Você vê que o homem que vai escolher o caminho que ele vai seguir, e quando ele escolhe o caminho, como diz aqui em Provérbios, que ele vai com seus pés para o caminho do mal, aleluia. Quando ele escolhe esta parte, vai ter sofrimento, vai ter somente tristeza. Você vê a história daquele, aleluia, jovem que se distanciou. Aleluia, glórias a Deus. Daquele jovem que deixou a casa do pai. Ele pegou tudo, o filho pródigo, ele pegou ali toda a sua parte. E ele foi seguir o seu caminho. A lâmpada na vida dele estava apagada, porque o caminho que ele quis tomar a posição de seguir não era o caminho que era do agrado de Deus. Era um caminho onde que trazia dores e sofrimento para a sua alma. E quando ele seguiu, pegou todas as suas riquezas e foi se acabando na prostituição, se acabando nas festas mundanas,
porque ele quis satisfazer o seu desejo. A lâmpada dele estava apagada. A lâmpada dele estava apagada porque ele não tinha a direção de Deus. Ele não tinha, aleluia, a direção de Deus. Ele estava querendo satisfazer o desejo da sua carne. Mas quando ele estava alimentando os porcos, quando ele estava dando alimento para os porcos e se alimentando daquele alimento que estava dando para os porcos, ele se lembrou do seu pai. Ele se lembrou do seu pai, aleluia, que tem a casa luxuosa, tem ali tudo de bom, tem ali a sua fazenda. Ele é rico, então ele pensou: o que ele vai ficar fazendo ali se o pai dele tem uma vida boa? Então ele deixou tudo e foi seguir buscar o seu pai. Chegando lá, ele encontra com o seu pai. E o seu pai já estava esperando, abraçou, colocou um anel no seu dedo, colocou a melhor roupa, o melhor sapato, porque ele já estava aguardando o seu filho de volta, porque a lâmpada dele estava apagada. Aleluia. Mas a partir do momento quando ele voltou, a sua lâmpada ficou acesa. A sua lâmpada ficou acesa na presença de Deus. Por quê? Porque ele teve um caminho, uma posição correta. Ele passou a obedecer à voz do seu pai. Ele passou a obedecer, aleluia, à voz do seu pai. Mas ele pegou toda a sua parte e gastou. Mas o seu pai rico, ele devolveu para ele. Aleluia, porque tudo que é ali do pai é dele, que ele falou para o seu filho que estava ali revoltado, porque viu ali a festa, viu ali um banquete, porque o filho apareceu, então ele ficou ali revoltado. Mas por que ele não deu esse espaço também para ele fazer uma festa? O pai chegou e falou assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluia, glória a Deus, e consolou o coração dele. Porque ele viu que aquela alma estava morta, mas voltou para os caminhos do Pai, voltou para o braço do Pai, aleluia. E ali o seu filho entendeu que quando o filho dele estava fora, ele estava sem rumo, sem ter direção, a lâmpada apagada, aleluia, ele estava perdido, mas Deus encontrou, Deus libertou, Deus transformou a vida dele, a vida, aleluia, que estava perdida. E quando nós meditamos aqui nesse Salmo 119, lâmpada para meus pés é tua palavra. Ou seja, nós, para deixar esta lâmpada, ela não pode estar apagada, ela tem que estar acesa. Por isso que ele fala: lâmpada para meus pés é a tua palavra. Aí ele coloca: e luz, tem que estar acesa. Não tem somente estar com a lâmpada. Quando a pessoa está somente com a lâmpada, ele está ciente que tem Deus. Ele está ciente que tem, aleluia, o caminho da verdade. Como aquele filho pródigo, ele tinha um conhecimento, ele estava com a lâmpada, mas não estava com a visão em Deus. Não estava acesa, porque Deus é luz. A lâmpada dele estava apagada. E muitos que está dentro da igreja, mas está com a sua lâmpada apagada. Muitos estão dentro da igreja, mas estão com o seu pensamento lá fora. Ele querendo ir para o mundo, querendo curtir os prazeres carnais, achando que aquilo vai ser a direção correta, achando que aquilo vai ser uma posição adequada para ele. Mas não sabe que vai trazer sofrimento, não sabe que vai trazer aperto, não sabe que vai trazer morte, porque o homem acha que esses prazeres é bom, mas o que diz a palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Como que está a tua lâmpada nesta hora? Como que está a tua lâmpada na presença de Deus? Será que ela está acesa ou se ela está apagada? Será que ela está acesa
ou se ela está apagada. Lembra quando esta passagem, Deus falando desta passagem? Eu lembro das 10 virgens, 5 loucas e as 5 prudentes. As 5 loucas, ela só ficou ali acesa no momento, mas ao passar do tempo acabou, mas não levou azeite consigo. Mas as que foram prudentes pensou: se for muito demorado, eu vou levar azeite comigo. Glória a Deus. O que quer dizer com isso? É que muitos pensam assim: meu pai é crente, minha mãe é crente, eu estou indo para a igreja, eu já me batizei, então tá bom. Mas não quer santificar a vida, não quer aperfeiçoar mais na palavra, não quer aperfeiçoar mais a intimidade para com Deus. Aleluia. Porque, irmãos, o diabo ele é conhecedor da Bíblia. Ele conhece de Gênesis e Apocalipse. E ele sabe mais ainda porque as histórias que foi contada daqueles que Deus usou para escrever. Aleluia, que Deus deu ordem até mesmo para Moisés escrever. Os outros 40 homens de Deus que Deus deu ordem: escreva, como Jeremias e assim por diante. Aleluia. Ele sabe a vida daqueles que passou naquele tempo. Ele conhece, ele sabe. Mas o diabo, ele luta para impedir de você entrar naquele lugar maravilhoso. Aleluia. O diabo ele é conhecedor, ele usa a palavra para tentar tirar o foco da irmã e do irmão para entrar no céu. Por quê? Porque ele usou a palavra para tentar Jesus. Ele usou a palavra. Olha, pega desta pedra e transforma em pão e coma. Ele usou a palavra. Jesus também usou a palavra. Falou assim: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Olha para você ver, o diabo ele é astuto, ele conhece a palavra. Ele pode usar pessoas para tentar corromper a sua mente usando a palavra. Vem falando assim, usando os trechos da palavra de Deus. Por isso que você tem que meditar dia e noite. De manhã, medita um pouco. À tarde, medita um pouco. À noite, medita um pouco. Para que você esteja com a sua espada afiada. E é ela que vai te dar vida. É ela que vai te sustentar. É ela que vai te fortalecer. Aleluia. Tem aqueles que falam que a palavra de Deus ela se renova. A palavra não se renova. Ela é vida. A palavra de Deus ela é vida. E como que ela é vida? Quando você escuta, ela fala da maneira que a tua alma precisa. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Assim como você se alimenta do arroz e do feijão, no outro dia você vai querer também novamente comer o arroz e o feijão. Glória a Deus. Né? Você vai comer meio-dia, ou às 6 horas, ou 8 horas, mas você vai querer comer. Verdade, Pai. A palavra de Deus, temos que se alimentar todo dia. Porque o alimento material fortalece o teu corpo físico. Mas o alimento da palavra de Deus, além de fortalecer o nosso espírito, ele dá saúde para o nosso corpo. Mas como isso? Porque quando você passa a obedecer a palavra de Deus, ela dá vida para a tua alma. Ela vai te dar a direção correta. Aí aqueles que estão com a lâmpada apagada, é aqueles que pensam assim, não tem nada a ver. Aí ele vai lá, na rua ele é casado, cobiça algumas mulheres na rua, e quando chega, taca a diferença na mulher. Aí já começa até fazer o gesto. Pra lá, fica fazendo gesto. E quando ele faz esse gesto, a espada de Deus está preparada no lombo dele. Por quê? Porque além dele cobiçar lá fora, quando ele cobiça, entra o diabo, suga a alma dele na
palma da mão dele. O diabo tem poder naquela vida. A partir do momento que aquela pessoa ela deseja, aquela pessoa que não é dele, que ela cobiça, que ele cobiça, o diabo suga a alma dele na palma da mão dele. E aí ele passa a ser, aleluia, escravo do diabo. Ele fica na palma da mão. E ele tem força. Glória a Deus. Somente de fazer a maldade. Porque passa aquela que ele viu, cobiçou, desejou, então passa outra, ele também vai desejar. Aí ele fica tentando fugir, mas está na mão do diabo. Aí ele passa a cobiçar novamente. Aí quando chega, fica atacando um defeito na mulher. Aí começa a ver a diferença da mulher e começa a atacar defeito. Fica atacando apelido, porque ali o diabo já entrou para tentar destruir. Aleluia. E a mulher também, quando a mulher ela passa a desejar homem que não é dela, homem que tem dinheiro, aí a mulher fala assim: nossa, aquele homem tem muito dinheiro, olha o carro dele. Aí ela se joga para cima dele, querendo sair, querendo se vender o corpo. Aleluia, porque a lâmpada dela já está apagada. Já está apagada. Quando ela faz isso, ela não tem mais força, porque o diabo conseguiu derrubar. Ele tira, ele suga as forças. Ele pega a alma daquela pessoa. A pessoa fica andando na terra, mas a alma dela, a vida dela fica na palma da mão. Agora, a partir do momento quando ela rejeita, quando ele rejeita os pratos do diabo, aleluia, quando ele passa a ter nojo do que é do diabo, quando ele tem nojo do pecado, rejeita os pratos que o diabo coloca na frente dele para cobiçar, para desejar, aleluia, quando ele tem nojo, ele afasta disso. Glória aí Deus a Deus. derrama a unção sobre a vida dele. Aleluia. Aí é o que diz a palavra: e luz para o meu caminho. Quando ele passa a obedecer, a luz fica acesa. Anda, caia, solte, que me ande, camandarábia. Quando as prudente passou a obedecer, a luz ficou acesa. Alabasturo me clama. Quando passa a obedecer a palavra de Deus, ela tem a luz na vida dela. A luz de Deus brilha. Porque diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando obedece, aí tem a luz. Por quê? Não é ele que é a luz, é a palavra. Meu pai. Não é ele que é a luz, mas é a palavra. Quando ele obedece, a luz está nele. Aí ali onde que ele vai, a luz acompanha ele. Se chega numa casa que está em treva, ali quando ele bate o pé entrando naquela casa, a luz brilha dentro daquela casa. O que tiver, aleluia, de treva, vai ter que bater retirada. E quando bate retirada, porque entrou um soldado celestial da luz ali naquele lugar. Porque quando entra um homem de Deus que tem a luz de Deus, as trevas batem retirada. Porque entrou Jesus naquela casa, aonde que está a luz de Deus, ali está o brilho do Espírito Santo. Aonde que está a luz de Deus, está a verdade da palavra de Deus. E quando ela passa, deixar de obedecer a palavra, ela tem somente as trevas, e as trevas dominam a alma dela, porque está obedecendo o pecado, está se dando ao pecado, e ela passa a se rejeitar a verdade. Verdade, Pai. Jesus falou assim: eu sou a luz deste mundo. Ô, glória. Ele diz em livro de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, aleluia, e ele fala bem claro. Hoje o Senhor falou assim, essa mensagem veio e falou assim: vai pregar lá hoje: lâmpada para os meus pés glória. é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Senhor está falando para cada um de nós: como que está a tua lâmpada? Ela está acesa ou está apagada? Se
tiver apagada, tem que dar liberdade para o Espírito de Deus deixar acesa. Ah, decaia sobre me clama, pecamandarábia. Esteja acesa tuas lâmpadas, esteja acesa a tua lâmpada.